Há um silêncio estranho que antecede o caos, um tipo de desordem que não se vê, mas se sente. Ela começa pequena, quase invisível, um pensamento fora do lugar, uma emoção que não foi escutada, uma promessa que você fez a si mesmo e deixou para depois. Aos poucos, esse pequeno desalinhamento interno começa a se espalhar para o mundo ao redor. A mesa se enche de papéis, a mente se enche de ruído, o coração se enche de pressa. E então, quando você menos percebe, o que era apenas uma distração se transforma em confusão. É nesse ponto que muitos tentam arrumar a vida, quando o que realmente precisa ser arrumado é o que mora dentro. A verdade é que o caos externo é apenas o reflexo do que está acontecendo dentro da alma. Ninguém perde o controle da rotina antes de perder o controle da mente. A desorganização visível é o eco da confusão invisível. E é por isso que o livro de Provérbios diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros está vulnerável a qualquer invasão. Assim também é o ser humano quando vive sem limites internos, sem clareza, sem a fortaleza silenciosa do autocontrole. Quando não sabemos onde estão nossos muros, qualquer emoção entra e toma conta. Qualquer distração vira prioridade. Qualquer voz externa se torna mais alta do que a nossa própria. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente. E essa é uma verdade que atravessa os séculos. A ordem verdadeira não nasce do impulso, nasce da disciplina silenciosa. Não se trata de viver tentando controlar o que acontece fora, mas de cultivar o domínio sobre o que acontece dentro. É fácil confundir produtividade com propósito, arrumação com paz, mas a ordem de que falamos aqui é outra. Ela não depende de planilhas, nem de agendas lotadas. É a ordem que nasce de um coração que encontrou o próprio ritmo, de uma mente que decidiu fazer as pazes com o agora. Organizar a vida, no fundo, não é sobre produtividade, é sobre reconstruir muros internos. É sobre entender o que realmente merece permanecer dentro de você. É sobre reorganizar os hábitos, as prioridades, as emoções. É uma reconstrução sagrada, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Quando você decide colocar ordem no que sente, as circunstâncias externas começam a se reorganizar naturalmente. Deus não cria jardins no deserto da pressa. Ele planta em solo fértil, e o solo fértil é uma alma que aprendeu a desacelerar, a ouvir e a preparar espaço. Há uma sabedoria profunda no simples ato de organizar. É uma forma de oração silenciosa. Cada vez que você escolhe colocar algo em seu lugar, está dizendo ao universo: eu estou pronto para o que é certo. Eu estou disponível para o que é leve. Eu estou preparado para o que é meu. A desordem é o eco de tudo o que ainda não foi perdoado, decidido ou compreendido. E quando você começa a ordenar o que sente, uma energia diferente começa a se mover, como se Deus sussurrasse: agora sim há espaço para o novo florescer. Talvez você sinta que está cercado de coisas fora do lugar, que a vida parece bagunçada demais para ser arrumada. Mas lembre-se, nada muda de fora para dentro. A transformação verdadeira acontece no silêncio interno. E quando a alma começa a se alinhar, o mundo começa a se organizar ao redor dela. É como se a vida respondesse à sua clareza. Quando você sabe o que quer, o caos perde força. Quando você decide o que importa, o resto simplesmente cai por terra. Cai. Então, antes de querer que tudo dê certo, pergunte-se: existe espaço dentro de mim para o certo acontecer? Há ordem nos meus pensamentos? Há paz nas minhas intenções? Há disciplina nos meus pequenos gestos? Porque o certo não acontece por acaso. Ele floresce onde há preparo. A paz não é um prêmio da sorte. É o resultado de uma alma que aprendeu a se colocar no próprio lugar. Respire fundo. Observe o que está à sua volta. Cada detalhe desorganizado é apenas o espelho de algo dentro de você pedindo atenção. E talvez esse seja o verdadeiro convite deste momento. Antes de arrumar a casa, arrume o seu centro. Antes de organizar a mesa, organize a mente. Antes de planejar o futuro,
apazigue-o agora, porque a ordem não começa no mundo, começa na alma. E quando a alma encontra seu eixo, tudo começa, silenciosamente, a dar certo. Se essas palavras ressoaram em você, escreva nos comentários: eu abro espaço dentro de mim para o certo acontecer. Essa frase é um lembrete de que a mudança começa de dentro. Leia também o que outros corações escreveram. Talvez ali esteja a força que você precisa hoje. E se sentir que este conteúdo te acolhe, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um passo em direção a uma vida mais organizada por dentro e, por consequência, próspera por fora. Há um momento em que o ser humano acredita que, ao colocar tudo no lugar do lado de fora, o peso do lado de dentro vai desaparecer. É quando ele decide reorganizar a casa, limpar os armários, refazer a agenda, mas não toca no que verdadeiramente está fora do lugar: os próprios pensamentos. É uma tentativa nobre, mas silenciosamente ineficaz, porque a bagunça que mais nos perturba raramente é a que se vê. Ela mora no invisível, no excesso de cobranças, na mente que nunca para, na voz interna que exige perfeição. É ali que começa a verdadeira desordem, e é ali também que precisa começar a cura. O impulso de arrumar o exterior é, muitas vezes, uma fuga do caos interior. É a vontade de ver algo em ordem, quando por dentro tudo parece confuso. Por isso há pessoas que limpam, organizam, planejam, mas continuam exaustas. Não é falta de capacidade, é falta de silêncio. O perfeccionismo, quando nasce da ansiedade, não é virtude, é disfarce. Ele mascara a necessidade de controle. E o controle é, em essência, medo. Medo de não dar conta, medo de falhar, medo de se perder. Por isso, tentamos manter tudo no lugar, mesmo quando a mente está desmoronando. A neurociência moderna confirma o que os sábios antigos já sabiam. O cérebro ansioso tenta organizar o ambiente para aliviar a sensação de ameaça interna. Cada coisa fora do lugar parece um lembrete daquilo que não está sob controle. E o controle, para o ansioso, é um modo de sobrevivência. É por isso que a casa de uma pessoa pode estar impecável e, ainda assim, ela não sentir paz, porque a arrumação do lado de fora não acalma a desordem do lado de dentro. O cérebro busca alívio, mas o coração busca sentido, e o sentido não nasce da arrumação, nasce da consciência. Na Bíblia, há um momento profundamente simbólico. Marta se agitava com muitas coisas, enquanto Maria escolhia a melhor parte: a presença, o ouvir, o estar ali. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Marta representa o movimento desordenado da mente que tenta consertar tudo com ação. Maria representa a quietude que organiza o invisível. E talvez a mensagem seja esta: há momentos em que menos movimento é mais cura. Porque às vezes, o que está pedindo para ser arrumado não é o armário, é o pensamento que não encontra repouso. Quando você sente vontade de colocar tudo em ordem, pergunte-se antes: o que dentro de mim está pedindo silêncio? Qual parte de mim está tentando se expressar através dessa necessidade de controle? O primeiro cômodo que precisa de ordem é o pensamento. Se a mente estiver tumultuada, o mundo sempre parecerá em ruína. Mas quando ela se acalma, até o simples ganha harmonia. É a serenidade interior que dá sentido à organização exterior. A verdadeira ordem começa quando você para de lutar com o mundo e começa a cuidar do próprio ritmo. Quando o corpo desacelera e a mente se escuta. Não se trata de abandonar as tarefas, mas de fazê-las com presença. Arrumar o que se vê, sim, mas apenas depois de entender o que se sente. É nesse ponto que a ação volta a ser sagrada, porque não é mais fuga, é expressão. Não é mais controle, é cuidado. A alma em paz não busca a ordem como um escudo contra o caos, mas como uma forma de comunhão com a vida. Ela entende que cada coisa tem seu lugar, inclusive as emoções, inclusive os pensamentos. E quando tudo encontra o próprio espaço dentro, o mundo lá fora deixa de ser ameaça e volta a ser caminho. A bagunça da casa passa, mas a confusão da mente precisa de um outro tipo de toque.
o toque da consciência. E talvez seja por isso que tantos arrumam, e ainda assim se sentem perdidos. Porque o que está fora pode ser limpo em horas, mas o que está dentro precisa ser compreendido aos poucos, com paciência, com amor e com verdade. A organização verdadeira não começa com o movimento das mãos, mas com o silêncio do coração. Quando o pensamento encontra repouso, a vida começa a se reorganizar ao redor. E é por isso que, às vezes, o maior ato de arrumação é simplesmente parar e se ouvir. Há um tipo de desordem que se disfarça de virtude. É quando a pessoa se mantém ocupada o tempo inteiro, acreditando que o movimento é sinônimo de progresso. Ela corre, responde mensagens, faz planos, multiplica tarefas e, no fim do dia, mesmo tendo feito tanto, sente um vazio que não sabe explicar. Esse é o sinal de que algo está fora do lugar, de que há muito movimento, mas pouca direção. A alma cansada não precisa de mais tarefas, precisa de sentido. Muitos confundem o ato de estar sempre em ação com o ato de estar evoluindo. Mas fazer muito sem direção é uma forma sutil de desorganização. É como caminhar dentro de um labirinto. Você gasta energia, mas não sai do mesmo ponto. A mente moderna se orgulha de estar sempre ocupada, mas raramente se pergunta se está realmente avançando. A pressa disfarça o medo da quietude. E é nesse medo que nasce a falsa produtividade espiritual. Quando se faz muito para não sentir, quando se age demais para não pensar, quando se tenta preencher o silêncio que revela o que está ferido. Em Eclesiastes está escrito: há tempo de plantar e tempo de colher. Essa sabedoria antiga nos lembra que até o esforço precisa de ritmo. Quando se perde o discernimento do tempo, o trabalho se torna desperdício. Quantos vivem exaustos tentando colher em terreno ainda semeado? O esforço sem pausa se transforma em ruído, e o ruído apaga a voz interior que orienta o caminho. A produtividade verdadeira não é medida pela quantidade do que se faz, mas pela consciência do que se vive. Imagine o profissional que planeja o dia inteiro, que faz listas, que organiza metas, mas que não encontra clareza no que realmente quer. Ele se sente ativo, mas por dentro carrega a sensação de estar parado. O movimento constante dá a ilusão de controle, mas o que ele busca não é controle, é direção. A alma humana não floresce no excesso de tarefas, floresce no alinhamento entre intenção e ação. Quando a ação nasce do ruído, ela cansa. Quando nasce da clareza, ela liberta. O verdadeiro avanço nasce da pausa intencional. É na quietude que se distinguem as prioridades verdadeiras das urgências falsas. O descanso não é perda de tempo. É o momento em que o coração se reorganiza. Quando a alma silencia, o corpo volta ao ritmo certo. E é nesse ponto que o movimento volta a ser sagrado, porque não é fuga, é expressão. É uma ação que vem de dentro, não da ansiedade de fazer, mas da serenidade de ser. A falsa produtividade é como uma roda girando sem destino. Faz barulho, mas não avança. O que realmente transforma é o discernimento. A coragem de parar, de respirar e de perguntar: o que de fato importa agora? Quando a vida volta a ser guiada por essa pergunta, o caos perde força, porque o sentido volta a organizar o tempo. E o tempo, quando guiado pelo propósito, deixa de ser um fardo e volta a ser bênção. A pressa é o vício mais elogiado da modernidade. Ela se disfarça de eficiência, de ambição, de força. Mas por trás dela, quase sempre, há medo. Medo de ficar para trás. Medo de perder algo. Medo de encarar o vazio que surge quando o ritmo desacelera. É uma inquietude que consome a clareza e desorganiza a alma. O tempo deixa de ser companheiro e se torna inimigo. E a vida, que deveria ser caminhada, vira corrida. A pressa rouba o prazer de existir. Sêneca já alertava: não é que temos pouco tempo, mas o desperdiçamos. Ele falava de uma pressa que nasce da falta de presença. Quando estamos sempre tentando alcançar o próximo instante, perdemos o único que realmente existe, este. A mente apressada vive em permanente estado de fuga. Foge da dor, da dúvida, da quietude, mas é no silêncio que o discernimento mora,
Sem pausa, não há percepção. Sem percepção, não há sabedoria. A pressa cria ruído mental. O cérebro entra em modo de sobrevivência e perde a capacidade de distinguir o essencial do supérfluo. Tudo parece urgente, tudo parece importante. E nessa confusão, o que é profundo se perde. A alma apressada não vê beleza, apenas obstáculos. E quando tudo é urgência, nada tem significado. O excesso de velocidade faz a mente tropeçar nas próprias certezas. O coração deixa de sentir, o corpo deixa de ouvir. Uma mente apressada é como um rio turvo. Quanto mais se agita, menos se enxerga. A sabedoria não vem da velocidade, vem da clareza. E a clareza só aparece quando a água se acalma. Às vezes é preciso parar, respirar e deixar o pó da pressa se assentar para ver o que realmente está ali. A calma não é passividade, é força disciplinada. É a coragem de estar inteiro em um mundo que tenta te empurrar para a pressa constante. Antes de tomar decisões importantes, pratique momentos de desaceleração. São minutos silenciosos, sem objetivo algum, além de respirar e perceber. Quando o corpo desacelera, a mente se realinha. É nesses instantes de pausa que as respostas começam a emergir. A clareza não é conquistada, é permitida, e só surge quando damos espaço para ela existir. A pressa crônica é o maior sabotador da clareza interior. Ela cria uma vida de urgências e tira o sabor do simples. Quando a alma volta ao próprio ritmo, o tempo deixa de ser algo que se persegue e volta a ser algo que se vive. A vida não precisa de pressa, precisa de presença. E quando a presença volta, o que estava confuso se organiza, o que parecia distante se aproxima, e o que era peso se transforma em aprendizado. Há um tipo de desordem que nenhuma agenda resolve. É aquela que nasce quando o coração está cheio de emoções não processadas. Você pode ter cada gaveta em seu lugar e ainda assim sentir-se perdido, porque a bagunça mais profunda não está nas coisas, está nas memórias, nas culpas, nos medos que não foram nomeados. O ambiente pode estar limpo, mas se a alma estiver sobrecarregada, o olhar continuará cansado. A mente continua inquieta. O corpo continua tenso. Muitos tentam curar o caos emocional organizando o que é visível. Fazem listas, mudam os móveis, traçam planos, mas continuam com o mesmo peso. Porque o que precisa ser colocado em ordem não é o espaço, é o sentir. O ressentimento que não foi perdoado, a tristeza que foi engolida, a culpa que ficou escondida nos cantos da consciência. Tudo isso ocupa espaço dentro. E quanto mais se acumula, mais difícil se torna ouvir o que o coração está tentando dizer. O salmista Davi compreendeu essa verdade quando orou: "Cria em mim um coração puro." Salmo 51. Ele não pediu sucesso, nem vitórias, nem reconhecimento. Pediu pureza, porque sabia que sem um coração limpo, até a maior conquista se torna peso. Purificar antes de planejar é o segredo da verdadeira ordem. Não há estrutura sólida quando o alicerce emocional está abalado. É preciso limpar por dentro para que o que está fora possa florescer. A desordem emocional é sutil. Ela se manifesta como procrastinação, confusão, distração. Você se senta para trabalhar e de repente sente um cansaço que não sabe de onde vem. Tenta começar algo, mas a mente se perde. Não é preguiça, é sobrecarga. A mente cheia de emoções não digeridas não tem espaço para clareza. É como tentar organizar uma sala enquanto o chão ainda está coberto de entulhos invisíveis. A primeira forma de começar a arrumar o que sente é dar nome ao que está dentro. Nomear é iluminar. Quando você diz, "Estou triste, estou com medo, ainda não perdoei", você tira essas emoções da sombra e as coloca sob a luz da consciência. E o que é visto começa, naturalmente, a se transformar. O problema não é sentir, é esconder o que sente. A cura começa quando você se permite olhar para dentro com honestidade e sem julgamento. Sem cura interior, toda organização será temporária, porque a mente voltará a se confundir e o coração voltará a se agitar. Organizar a alma
é um ato de amor silencioso. É dizer a si mesmo: eu me escuto, eu me acolho, eu me compreendo. Quando esse gesto acontece, o mundo exterior começa a responder com harmonia. A bagunça emocional se dissolve, e o que antes parecia caótico se torna apenas um reflexo de algo que, enfim, encontrou seu lugar. Durante muito tempo se acreditou que a força de vontade era a chave para qualquer mudança, que bastava querer o suficiente, e tudo se transformaria. Mas a ciência e a sabedoria antiga se unem para revelar uma verdade mais profunda. Querer não é o bastante. A força de vontade é um recurso frágil que se desgasta com o uso. O ser humano não foi feito para viver em constante resistência, mas para viver em harmonia com a própria natureza. O que sustenta a disciplina não é o esforço, é a estrutura. A força de vontade é como uma chama pequena. Se usada sem cuidado, apaga-se rápido. É por isso que tantas pessoas começam motivadas e terminam frustradas. Elas confundem entusiasmo com preparo, motivação com constância. Mas a motivação é como o vento, muda de direção. A estrutura, por outro lado, permanece. Ela não depende do humor, nem das circunstâncias. Ela é a base sobre a qual o ser humano constrói sua liberdade. Estudos mostram que o cérebro humano se desgasta quando precisa decidir repetidamente. A cada escolha, uma pequena parte de energia mental se consome. Por isso, os hábitos são tão poderosos. Eles eliminam a necessidade de decidir o tempo todo. Quando você cria sistemas simples, horários, rituais, limites, está poupando energia para o que realmente importa. Organizar a vida é criar um ambiente em que o bem flui naturalmente, mesmo quando o ânimo falha. Na antiga Babilônia, Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar, não porque se sentia inspirado, mas porque havia decidido. Era disciplina como arquitetura espiritual. O gesto repetido se transformou em força. A espiritualidade dele não dependia da emoção do momento, mas da estrutura que sustentava o propósito. Essa é a diferença entre lutar contra si e alinhar-se com a própria essência. A estrutura é o terreno firme, onde a alma aprende a permanecer de pé. Epicteto dizia: não é o que acontece que perturba o homem, mas o julgamento sobre o que acontece. E talvez isso também se aplique à força de vontade. O problema não é o que você precisa fazer, mas o modo como você pensa sobre isso. Quando o ato de agir se transforma em fardo, a mente cria resistência. Mas quando a ação é vista como parte natural do ser, ela deixa de ser luta e se torna expressão. É assim que nasce a leveza. Não em querer vencer o esforço, mas em acolher o ritmo da própria alma. Reestruturar a vida é, portanto, mais sábio do que forçar a mudança. Crie rotinas que te protejam quando o ânimo faltar. Vincule seus hábitos à identidade, não à motivação. Não diga: vou tentar ser disciplinado. Diga: eu sou uma pessoa que honra o que começa. Isso muda tudo, porque o cérebro passa a agir de acordo com quem você acredita ser. A força de vontade cansa, mas a estrutura sustenta. E quando o ser humano constrói essa base interna, a vida começa a se alinhar com serenidade e propósito. Existe uma pressa disfarçada de esperança. É aquela que aparece quando decidimos mudar tudo de uma só vez: a alimentação, os hábitos, a rotina, os pensamentos, o jeito de reagir. Essa vontade de recomeçar parece força, mas na verdade é impaciência emocional. É o desejo de apagar o passado num único gesto, de se reconstruir sem atravessar o processo. Mas a transformação verdadeira é paciente. Ela caminha devagar, como quem entende que maturidade não se conquista em dias, e sim em repetições silenciosas. O cérebro humano resiste às mudanças drásticas. Ele não é preguiçoso, é protetor. Quando tudo muda de uma vez, ele se assusta, interpreta como ameaça e tenta nos trazer de volta ao que é conhecido. Por isso, tantos abandonam novos caminhos antes mesmo de começar. Não é fraqueza, é biologia. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, precisa de consistência, não de intensidade.
Pequenos passos firmes criam raízes mais profundas do que grandes saltos apressados. A Bíblia nos ensina essa sabedoria em silêncio. Quando Deus conduziu Israel pelo deserto durante 40 anos, não foi por demora, mas por estrutura. O povo precisava se reorganizar internamente antes de chegar à terra prometida. Era necessário aprender a caminhar sem pressa, a confiar mesmo na escassez, a fortalecer a fé nas pequenas vitórias. O deserto foi o tempo da construção interior, não da punição. Assim também acontece conosco. Às vezes, o que parece demora é apenas preparação. A mente moderna, acostumada com resultados imediatos, se irrita com a lentidão do crescimento, mas a alma, que entende o tempo, sabe que toda mudança profunda precisa de raízes invisíveis. Se você tenta acelerar o processo, ele se quebra. O amadurecimento é silencioso e a pressa é inimiga da solidez. Aquele que aceita o ritmo da própria evolução alcança uma força que nenhum atalho pode oferecer, porque ele constrói sobre o firme, não sobre o efêmero. O segredo está nas microvitórias diárias. São pequenos atos de ordem que parecem insignificantes, mas que juntos constroem um novo destino. O gesto de arrumar a cama, de respirar antes de reagir, de manter a palavra dada. Cada uma dessas pequenas ordens cria uma base invisível de confiança em si mesmo. Quando o cérebro reconhece essa coerência, ele começa a trabalhar a seu favor. A mudança, então, deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Por isso, não tente consertar tudo de uma vez. Escolha um ponto e comece por ele. Um hábito, um pensamento, uma atitude. É nesse pequeno foco que a energia se concentra e a vida começa a responder. Grandes transformações são tecidas em silêncio, com gestos simples e constantes. A pressa destrói, mas a constância edifica. E quando você aprende a honrar o tempo do processo, descobre que a verdadeira ordem não é imposta. Ela floresce, passo a passo, dentro de você. Vivemos em uma época em que tudo parece possível, e ainda assim, nunca estivemos tão confusos. As opções se multiplicam diante de nós. Caminhos, carreiras, relacionamentos, modos de viver. A liberdade se expandiu, mas junto dela veio um peso silencioso, o da indecisão. O excesso de escolhas não liberta, aprisiona. Cada possibilidade aberta é também uma dúvida nova, um ruído a mais dentro da mente. A abundância sem propósito se transforma em confusão. E a mente, diante de tantas portas, esquece de qual veio. O chamado paradoxo da escolha é um fenômeno psicológico real. Quanto mais opções temos, menos clareza possuímos. O ser humano moderno, cercado de alternativas, vive cansado não por excesso de esforço, mas por excesso de possibilidades. É o peso de quem carrega tudo o que poderia ser, sem saber o que deseja realmente ser. A desordem mental nasce quando o essencial se perde no meio do excesso. A alma sobrecarregada começa a implorar por simplicidade. A sociedade nos ensinou que liberdade é ter 1000 caminhos abertos, mas a verdadeira liberdade está em escolher um só com consciência. O sábio não deseja tudo, ele deseja o necessário. E Provérbios, com sua linguagem serena, nos aconselha: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Provérbios capítulo 4, versículo 26. Ponderar é o oposto de agir por impulso. É observar antes de decidir, é escolher com presença e não por medo de perder oportunidades. Muitos têm tempo, talento e recursos, mas permanecem paralisados. É como se o excesso de luz cegasse os olhos. Quanto mais se tenta abraçar o mundo, mais ele escapa entre os dedos. A mente, sem foco, se torna uma casa cheia de portas abertas, onde nenhuma leva a lugar algum. É aí que nasce o esgotamento, não da falta de opções, mas da falta de direção. E o que era liberdade vira fardo. Há uma sabedoria que nasce quando se escolhe menos. Reduzir a vida a 3 prioridades essenciais não é limitar-se, é libertar-se. Quando se decide o que realmente importa,
o resto se organiza ao redor dessa decisão. O foco é o antídoto da confusão. É ele que devolve à alma o eixo perdido no meio do excesso. A clareza não surge quando tudo é possível, mas quando o que não é necessário é deixado para trás. A mente organizada não é aquela que sabe de tudo, mas aquela que escolheu o suficiente. Simplificar é um ato espiritual, é um gesto de fé, o de acreditar que não é preciso tudo para ser completo. Quando o ser humano aprende a caminhar leve, descobre que a verdadeira abundância não está na quantidade, mas na coerência. E então, o que antes era um labirinto de opções se transforma em um caminho reto, silencioso e cheio de paz. Tudo na criação obedece a um compasso. O sol nasce e se põe. O mar avança e recua. O coração bate e repousa. O universo inteiro se move em um ritmo silencioso e perfeito. E quando o ser humano rompe com esse ritmo, perde-se de si mesmo. A desordem não é apenas o resultado da confusão. É o efeito da quebra do ciclo natural entre ação e descanso, entre fazer e ser. A alma se esgota quando tenta viver em estado permanente de produtividade, porque a vida não foi feita para o constante fazer. Ela foi feita para o fluir. Desde o início, o divino nos ensinou o valor do ritmo. A criação foi organizada em 6 dias de ação e 1 de descanso. Esse padrão não é simbólico apenas, é estrutural. O ritmo é a linguagem de Deus. Quando se ignora esse ciclo, instala-se o desequilíbrio. Trabalhar sem pausa, pensar sem silêncio, reagir sem reflexão. Tudo isso é como plantar sem cuidar do solo. O excesso de ação sem repouso gera infertilidade interior. O tempo precisa respirar para continuar criando. A neurociência confirma o que a sabedoria antiga já sabia. O cérebro humano precisa de pausas para restaurar a clareza. Sem descanso, a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, se esgota. E quando ela se esgota, a mente perde a capacidade de priorizar. O ser humano começa a confundir urgência com importância, movimento com significado. É por isso que o descanso não é preguiça, é necessidade espiritual e biológica. É no repouso que o discernimento renasce. Até o coração, com sua força silenciosa, alterna batimento e pausa. Nenhum músculo trabalha sem descanso. O pulso da vida é ritmo, não aceleração. E é nesse equilíbrio que nasce a saúde mental, emocional e espiritual. Aquele que aprende a respeitar o próprio compasso se torna mais produtivo sem pressa, mais sábio sem urgência e mais profundo sem barulho. A ordem não está na intensidade do fazer, mas na harmonia entre movimento e pausa. Há um poder quase invisível em criar rituais simples que marcam o início e o fim de cada dia. Um gesto, uma respiração, uma pequena oração de gratidão. São âncoras que lembram à mente que há tempo para tudo, tempo de agir e tempo de descansar. Quando o corpo e a alma entram em sintonia com esse ritmo, a vida começa a fluir com naturalidade. Nada é forçado, nada é apressado. O equilíbrio volta a ocupar o lugar do esforço. A alma organizada é aquela que sabe o momento de avançar e o momento de parar. Quando o ser humano aprende a respeitar o ciclo da criação, ele volta a se alinhar com o sagrado. E então, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Porque compreender o ritmo da vida é compreender o próprio Deus que o habita. E nessa harmonia silenciosa, tudo o que parecia desajustado volta a encontrar o seu compasso. O lugar em que você vive fala, mesmo quando está em silêncio. Cada objeto, cada cor, cada acúmulo invisível ao redor conta uma história sobre como você está por dentro. O ambiente não é neutro. Ele é uma extensão da mente. Um espaço caótico reforça circuitos cerebrais de dispersão, enquanto um ambiente limpo e ordenado envia ao cérebro a mensagem de que é seguro relaxar. O desordem externa é o espelho da confusão interna. Por isso, arrumar o espaço é mais do que estética. É um ato de realinhamento mental e espiritual. A neurociência mostra que o ambiente físico influencia diretamente o comportamento e a tomada de decisões.
Quando há excesso de estímulos visuais, o cérebro se cansa mais rápido, aumenta o cortisol e reduz a capacidade de foco. Isso explica por que você se sente mentalmente esgotado em um local bagunçado, mesmo sem ter feito muito. A desordem não apenas ocupa espaço, ela consome energia. Ela cria ruído, e o ruído impede o discernimento. Em Gênesis, antes de criar o homem, Deus organizou o caos. A terra era sem forma e vazia, e então o divino trouxe ordem, separando luz e trevas, águas e firmamentos. Somente depois da organização do espaço é que a vida foi criada. Esse é um símbolo profundo. Primeiro o ambiente, depois a missão. A estrutura precede a abundância. Nada floresce no caos, porque o caos não sustenta o crescimento. A clareza espiritual nasce no mesmo terreno que a clareza física. Organizar o ambiente é, portanto, uma forma de oração silenciosa. Cada gesto de cuidado é um modo de dizer ao universo: eu estou preparado para receber. Quando você limpa um espaço, está limpando também o campo energético ao seu redor. Está dizendo a si mesmo que é digno de ordem, digno de paz, digno de um lugar onde o essencial possa respirar. É um ato de respeito pela própria presença, e o respeito próprio é a base de toda a prosperidade. Crie um santuário pessoal, mesmo que pequeno, um canto que reflita sua clareza interna. Não precisa ser grandioso, basta que seja verdadeiro. Pode ser uma mesa sem distrações, uma vela acesa, um livro em silêncio, um lugar onde o olhar descansa e o coração se aquieta. Esse espaço se tornará um lembrete diário de que a serenidade não é um estado distante, mas uma prática constante. Um pequeno gesto de ordem pode ser o início de uma grande mudança interior. Quando o ambiente reflete a paz interior, o mundo externo começa a se alinhar. Você age com mais foco, sente com mais leveza, vive com mais presença. A mente deixa de lutar contra o que vê e começa a se integrar ao que é. E nesse ponto, a organização deixa de ser uma tarefa e se torna um modo de oração contínua, porque o espaço ao redor é o templo onde a alma aprende, todos os dias, a permanecer em harmonia. Um dos maiores enganos da mente moderna é acreditar que a motivação precisa vir antes da ação. É o pensamento de que um dia, quando a inspiração chegar, tudo fluirá. Mas esse dia raramente chega, porque a motivação não antecede o movimento. Ela é consequência dele. Esperar pela vontade é adiar a própria vida. É confundir emoção com decisão. O cérebro humano não aprende pela inspiração, aprende pela repetição. E enquanto se espera sentir, o tempo passa, silenciosamente, sem retorno. A espera pela motivação é uma forma disfarçada de fuga emocional. O ser humano se convence de que ainda não é o momento certo, quando, na verdade, o que existe é medo. Medo de errar, de não ser suficiente, de falhar de novo. É mais fácil imaginar o caminho do que trilhá-lo. Mas a mudança não começa quando tudo parece favorável. Começa quando se age mesmo em meio à dúvida. O impulso mais sagrado é aquele que nasce no meio da incerteza. A Bíblia traz um exemplo profundo dessa sabedoria. Noé começou a construir a arca antes da chuva. Ele não esperou o sinal dos céus, nem a aprovação dos outros. Apenas agiu. A obediência veio antes do resultado, e é exatamente esse movimento silencioso que diferencia os que apenas sonham dos que transformam. Porque a fé não é passividade, é preparação. Aquele que começa antes de sentir vontade, mostra ao universo que está pronto para o que virá. A psicologia moderna chama isso de ativação comportamental. Quando o corpo se move, a mente o acompanha. O ato de agir, mesmo sem vontade, envia ao cérebro o sinal de que algo está mudando. E o cérebro, em resposta, libera energia e foco para sustentar o novo comportamento. É por isso que, muitas vezes, o difícil não é continuar, é começar. Mas uma vez iniciado o movimento, a energia começa a fluir como um rio que encontra novamente o próprio leito. Não é necessário dar grandes passos. O segredo está no que chamo de movimento mínimo. O gesto mais simples
já tem poder de quebrar a inércia. Arrumar uma pequena parte do quarto, dar um telefonema, escrever uma frase, respirar com consciência por um minuto. Cada microação cria uma fissura na muralha da resistência interna. E é por essa fissura que a luz entra. É assim que a transformação começa, não com um grito, mas com um pequeno sim. Aqueles que esperam a motivação perfeita continuam presos à ilusão do amanhã. Os que começam, mesmo tremendo, criam o amanhã. A ação precede a inspiração e não o contrário. A mente precisa ver o corpo em movimento para acreditar que é possível. Então, pare de esperar sentir-se pronto. Ninguém se sente pronto para o que é grande. A prontidão nasce no caminho. E quando você der o primeiro passo, ainda que pequeno, o universo começará a se mover com você. Porque o início é o sinal de fé mais poderoso que existe. Às vezes, o que chamamos de cansaço não é apenas físico, é o peso invisível do que ainda não foi encerrado. Cada objeto esquecido, cada papel acumulado, cada promessa não cumprida permanece dentro de nós, como um lembrete silencioso do que ainda precisa ser resolvido. O cérebro registra tudo o que está inacabado como uma tarefa aberta, e cada uma delas consome um pouco da nossa energia vital. É por isso que, mesmo quando não estamos fazendo nada, sentimos exaustão. A bagunça fora de nós é o eco daquilo que ainda não foi liberado dentro de nós. Estudos mostram que a desordem eleva o cortisol, o hormônio do estresse, e reduz a capacidade de concentração. Mas mais do que isso, ela cria uma sensação constante de dívida interna, como se algo estivesse sempre por fazer. A mente humana busca fechamento, busca o fim das pendências. Quando ele não vem, a paz não se instala. É como carregar dezenas de fios soltos, cada um puxando um pouco da atenção, impedindo que o presente seja plenamente vivido. Os objetos também carregam memória emocional. Uma roupa pode guardar a lembrança de um tempo que passou. Uma carta pode conter o peso de algo que não foi dito. Um presente pode carregar o vínculo com alguém que já não faz parte da sua vida. Nada disso é apenas matéria. Tudo vibra com o significado que lhe foi dado. Por isso, o acúmulo não é apenas físico, é afetivo. E manter o que já cumpriu o seu propósito é uma forma de permanecer preso ao passado. O princípio bíblico nos convida à entrega. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Essa entrega não é apenas espiritual, é também prática. Significa devolver ao fluxo da vida o que não precisa mais estar sob o seu cuidado. Doar o que não usa, resolver o que evita, perdoar o que pesa. São gestos que libertam energia e abrem espaço para o novo. A liberação do que é estagnado é a mais profunda forma de purificação. A cada vez que você organiza uma gaveta, conclui uma conversa, paga uma dívida, desfaz um nó emocional, uma parte do seu ser respira mais livremente. São pequenos atos que, somados, devolvem vitalidade à alma. Não há leveza sem encerramento. A paz precisa de ordem, e a ordem precisa de fim. Deixar pendências abertas é como manter portas entreabertas. O vento entra, mas a serenidade não permanece. Pense que cada objeto organizado, cada decisão concluída, é uma forma de perdão silencioso concedido ao passado. Quando você solta o que já foi, o tempo se reorganiza dentro de você, e o que antes parecia peso se transforma em sabedoria. O espaço liberado não é vazio, é campo fértil. É ali que o novo nasce, porque a alma, assim como a casa, precisa de espaço para florescer. E toda vez que você se liberta do que não serve mais, algo invisível se alinha e sussurra. Agora há lugar para a paz. A verdadeira organização não nasce do desejo de dominar o que acontece, mas da confiança de que a vida pode fluir melhor quando existe estrutura. Há uma diferença profunda entre controlar e confiar. O controle nasce do medo, da tentativa de antecipar tudo para evitar a dor. A fé nasce da entrega, da certeza de que, ao fazer a sua parte com consciência, o restante será sustentado pelo invisível.
Organizar a vida, portanto, não é um gesto de rigidez, é um gesto de fé. Reafirmar silenciosamente: eu me preparo para o que ainda não vejo, porque acredito que virá. Controlar é tentar forçar o tempo, é exigir que o amanhã aconteça de acordo com o próprio plano. Mas a vida tem seus próprios ciclos e ritmos, e tentar dominá-los é como tentar segurar o vento com as mãos. Ele escapa. A fé, por outro lado, é o ato de plantar e confiar. É compreender que a disciplina é a forma humana de cooperar com o divino. A organização é o espaço que a fé ocupa quando se manifesta na matéria. O caos se ordena quando a alma deixa de lutar com o futuro e começa a cuidar do presente. Epicteto dizia: as circunstâncias não moldam o homem, apenas o revelam. E essa é a essência da fé verdadeira. O modo como lidamos com o que temos revela o nível de confiança que existe dentro de nós. Quem vive tentando controlar tudo demonstra medo do que não entende. Quem organiza demonstra confiança no processo. O ato de colocar algo em ordem é um diálogo silencioso com o sagrado, um reconhecimento de que a vida responde à intenção. A Bíblia oferece um exemplo magnífico dessa sabedoria prática. José, ainda jovem, organizou o Egito antes da fome. Ele não fez isso por medo, mas por fé. Preparou-se para o futuro que ainda não havia chegado. E quando o tempo difícil veio, havia abundância, havia estrutura, havia paz. O planejamento não foi controle, foi confiança manifestada. Essa é a verdadeira prosperidade, estar pronto quando o tempo chegar. Porque se teve coragem de se organizar antes da necessidade. Muitos confundem controle com cuidado, mas são opostos em sua essência. O controle tenta prever, o cuidado prepara. O controle aperta, o cuidado acolhe. Quando você organiza com medo, tudo parece frágil. Quando organiza com fé, tudo ganha propósito. O coração confiante não precisa vigiar o futuro, apenas manter o presente em ordem. E essa ordem silenciosa é o que abre caminho para que as coisas deem certo sem esforço. A fé é o alicerce invisível de toda estrutura duradoura. Ela sustenta o ritmo da vida quando os planos falham, quando as certezas se dissolvem, quando o inesperado chega. Organizar é preparar o terreno para que o invisível possa agir. É dizer a si mesmo e ao universo: eu confio. Controlar é medo. Organizar é entrega. E quando a vida percebe essa entrega, ela começa a cooperar. Porque o divino só pode agir onde há espaço. E a organização é o espaço onde os milagres acontecem em silêncio. Há um momento na caminhada em que a disciplina deixa de ser luta e se transforma em leveza. É o instante em que a ordem deixa de ser uma imposição e passa a ser uma natureza. Depois de tanto tentar controlar, ajustar e corrigir, algo dentro de nós se aquieta e tudo começa a se encaixar. É o paradoxo da verdadeira ordem. Quando ela se torna parte de quem você é, o mundo ao redor responde com harmonia. Não há mais esforço, apenas fluxo. A vida começa a cooperar com quem se organizou por dentro. A mente disciplinada e o coração em paz não precisam forçar o resultado. Quando o ser humano se alinha com seus valores, com suas intenções e com sua fé, o universo se reorganiza a partir desse eixo. O que antes era resistência, vira movimento natural. O que antes exigia força, agora flui com serenidade. É como se o mundo externo apenas refletisse o estado de coerência interna. A ordem verdadeira não é rigidez, é harmonia. É um corpo, uma mente e uma alma respirando no mesmo compasso. Essa sabedoria já foi revelada por Cristo nas palavras de Mateus: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. O reino não está fora, está dentro. E a ordem interior, a clareza de propósito, a mente que encontrou repouso. Quando esse centro é encontrado, o resto se organiza sem esforço. É como se o universo reconhecesse a vibração da calma e passasse a se ajustar a ela. A prosperidade começa dentro, antes de se manifestar fora. O mundo moderno tenta nos convencer de que a felicidade está nas metas atingidas, nas conquistas acumuladas, nos resultados obtidos.
Mas o que realmente transforma a vida é a qualidade do que se é enquanto se vive. Quando a alma está ordenada, até os desafios se tornam oportunidades. A paz não é ausência de movimento, é movimento em equilíbrio. A vida continua a acontecer, com imprevistos, com mudanças, com surpresas, mas a mente aprende a dançar com elas, em vez de resistir. Imagine um rio encontrando seu leito. No início, ele luta contra as pedras, desvia, colide, se agita. Mas com o tempo, ele descobre o caminho natural por onde deve correr. E então, flui, sem esforço, sem resistência. Assim é a alma quando encontra sua ordem interior. Ela deixa de forçar o curso das coisas e passa a fluir com sabedoria. É nesse ponto que a prosperidade deixa de ser algo a ser alcançado e se torna algo que simplesmente acontece. A ordem interior é a raiz invisível de toda a prosperidade exterior. Quando o coração está alinhado, o trabalho prospera, as relações se equilibram, o corpo se acalma. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque a alma aprendeu a permanecer estável, mesmo quando o mundo se move. A vida começa a dar certo, não porque você a controla, mas porque aprendeu a caminhar no mesmo ritmo da existência. Esse é o segredo que os sábios sempre souberam. Quando há ordem dentro, o resto acontece sem esforço. A organização, em sua essência, nunca foi sobre controle, mas sobre intenção. Ela não é um método para dominar o tempo, e sim uma forma de honrar o dom da vida. Quando o ser humano decide colocar ordem no que sente, no que pensa e no que vive, ele está afirmando silenciosamente: eu escolho estar presente. É esse gesto de presença que abre espaço para que a paz se instale. A verdadeira ordem não é aquela que tudo encaixa, mas a que tudo aceita. É compreender que quando a alma está no lugar certo, mesmo o que não se entende, encontra propósito. Sêneca escreveu: a vida é longa o bastante, se soubermos usá-la bem. Essa sabedoria atravessa o tempo, porque fala de algo que não envelhece: o valor da consciência. Usar bem a vida é vivê-la com intenção, é cuidar do que se tem, é alinhar as ações com o que realmente importa. Quando a mente se dispersa, o tempo parece curto. Quando se foca, ele se alonga. A desorganização rouba o tempo, mas a presença o devolve. Viver com ordem é aprender a usar cada instante como semente, e não como fuga. Os textos antigos sempre associaram a ordem à presença divina. Em Gênesis, o mundo nasce quando o caos é colocado em forma. Em Provérbios, a sabedoria é descrita como a estrutura que sustenta a criação. Em ambos, a mensagem é a mesma: o equilíbrio é a linguagem de Deus. Quando você organiza o que é visível, está também organizando o invisível. A vida espiritual não floresce no tumulto, mas no espaço. A ordem externa é um reflexo da reverência interior, um modo silencioso de dizer: eu honro o que me foi dado. A desordem, por outro lado, é um sintoma de esquecimento. Quando o ser humano esquece quem é, deixa tudo se espalhar. A alma, sem direção, começa a viver em fragmentos. As coisas se acumulam, as tarefas se atrasam, as emoções se misturam. A desorganização é a tradução visível da alma que perdeu o próprio centro. Por isso, arrumar a vida é, antes de tudo, lembrar-se de si. É recolher de volta as partes esquecidas e trazê-las para o eixo do agora. Quem organiza a alma, organiza o tempo. E quem organiza o tempo, volta a ouvir a voz de Deus entre o barulho do mundo. Essa voz não grita, não exige, não apressa. Ela apenas sussurra, e só pode ser ouvida quando há silêncio dentro. O mundo tenta nos empurrar para o ruído, mas a sabedoria nos convida ao recolhimento. E nesse recolhimento, a vida começa a se alinhar novamente. A paz não é o prêmio de quem faz muito, mas de quem vive com clareza. O início de uma vida organizada não começa com uma lista, mas com uma oração de realinhamento interior. É olhar para dentro e dizer: que tudo em mim se coloque no lugar certo. É nesse instante que a transformação silenciosa começa. Porque a alma que se organiza reencontra o próprio Deus, e tudo o que antes era caos passa a ser caminho.
Tudo o que parecia desordem se transforma em harmonia. E a paz, tão procurada, finalmente se torna o que sempre foi: o prêmio da alma que aprendeu a permanecer inteira.